Olá, amigos. Eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Seja bem-vindo. Bem, amigos, esta semana o chefe da Rosoboronexport, o Alexandre Mikheev, declarou que o primeiro cliente estrangeiro da versão de exportação do caça furtivo russo Su-57 de quinta geração começará a receber suas aeronaves ainda este ano de 2025. As notícias sobre um contrato estrangeiro para esse tipo de aeronave apareceram pela primeira vez por volta de novembro de 2024, sem ter tido aí maiores detalhes sobre essa transação. Mas essa semana parece que a situação ficou bem mais clara. Recebemos informações de que o primeiro comprador do caça russo Su-57 é a Argélia. A quantidade de aeronaves adquiridas, bem como o valor do contrato, ainda não foram informadas por fontes oficiais. Para a Rússia, a exportação do Su-57 é definitivamente uma grande vitória, um passo importante. Isso aí dados as dificuldades na venda de aeronaves de combate, devido às sanções impostas pelo Ocidente à venda de qualquer tipo de equipamento militar fabricado pelas empresas lá da Rússia. Desde o início da guerra com a Ucrânia, a Rússia investiu pesado em sua indústria de defesa e aumentou bastante a sua capacidade de produção de itens militares. Também aumentou muito a capacidade de produzir o Su-57. Por isso, se acredita que ela está capacitada a atender tranquilamente à demanda interna e à demanda de exportação. As últimas informações a respeito desse contrato aí com a Argélia foram fornecidos por mídias alternativas e dizem que o primeiro lote pode ser de cerca de 6 aeronaves, com outros caças que deverão ser entregues em lotes subsequentes. Isso aí foram as primeiras informações sobre a quantidade de aeronaves. Agora, a gente espera pelas imagens das entregas dos caças nigerianos para podermos mostrar aqui para vocês. Na quarta-feira, uma grande mídia que publica informações militares disse que a mídia estatal argelina confirmou mesmo a assinatura com os russos desse contrato de compra dos Su-57. E essa mídia revelou também que pilotos argelinos estavam na Rússia recebendo treinamento para operar os caças. Eles já estão lá há algum tempo. Disse ainda que as entregas estão mesmo programadas para acontecer, para começar, aliás, no final deste ano de 2025. Inicialmente, serão entregues 6 unidades, com o restante sendo entregues em lotes subsequentes, como a gente já disse. Os russos planejam produzir cerca de 20 Su-57 neste ano, com 6 deles sendo destinados à Argélia e os outros 14 serão destinados à Força Aeroespacial Russa. Desde 2020, que a Argélia era vista como uma possível cliente para o Su-57 e se acredita que esses caças ocuparão o lugar deixado pelos grandes caças MiG-25 Foxbat, que foram retirados de serviço em junho de 2022. A Argélia, que é o primeiro cliente do caça Su-57, também foi o primeiro cliente estrangeiro do grande interceptador, o MiG-25, adquirindo suas primeiras unidades lá em 1978. Desde então, aquele caça, o MiG-25, se tornou o caça da elite da frota de caças argelina. Mas o tempo passou e foi preciso dar baixa nessa aeronave, que desde então, desde junho de 22, formou essa baixa e formou uma lacuna na capacidade defensiva da Força Aérea Argelina.
Se espera para os próximos anos que o governo argelino faça novos pedidos do furtivo Su-57, que nesse caso aí deverão substituir caças multifuncionais MiG-29 e os jatos de ataque Su-24, com 72 caças Su-30, com caças MiG-29 e com jatos de ataque Su-24. A Argélia possui a mais poderosa força aérea dos países africanos e possui uma das mais poderosas do mundo. De acordo com especialistas, aquele ataque da OTAN contra a Líbia em 2011, que foi visto pelos países vizinhos lá da Líbia, aquele ataque foi visto como uma séria agressão. Isso aí, esse ataque da OTAN em 2011, estimulou o esforço argelino para investir e fortalecer em suas forças armadas, visando aí a possibilidade de acontecer o mesmo que havia acontecido com a Líbia. E se você, meu amigo, é parceiro aí do canal, se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a manter o canal, você pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix. A chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça, meu amigo, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho. Isso aí aciona as notificações. Tudo isso é importante, tudo isso nos ajuda muito. Enquanto a Argélia já está preparada, já adquiriu e já tem um cronograma aí para receber os caças Su-57 russos, nós temos informações de que o Su-57 impressionou os militares e entusiastas em um show aéreo realizado lá na Índia. Algumas mídias estão dizendo que os indianos podem estar meio arrependidos, pois no passado recente, durante o período de desenvolvimento desse caça, os indianos saíram da parceria que haviam feito com a Rússia e, de certa forma, esnobaram o Su-57, falando que ele não era exatamente um caça furtivo. Hoje, esta aeronave está totalmente operacional, ou não totalmente, está ainda realizando alguns testes, mas já está operacional e é um dos caças furtivos mais testados em combate no mundo. De acordo com várias informações, os russos renovaram agora uma oferta que haviam feito aos indianos e confirmaram a proposta de que os caças sejam montados lá. A proposta é de que seja preparada uma linha de produção do Su-57 lá na Índia. Isso é claro, caso os indianos decidam pela compra dessa aeronave. Lembrando aos nossos amigos que as Forças Armadas da Índia estão entre os maiores operadores de armas russas. Na quinta-feira, dia 13, durante uma visita do primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, uma visita que ele fez a Washington, o presidente norte-americano Donald Trump fez um movimento que surpreendeu alguns analistas ao oferecer o caça furtivo F-35 ao governo daquele país. Até o momento, os Estados Unidos não haviam se disposto a liberar a venda dessa aeronave para os indianos. Os Estados Unidos sempre se mostraram temerosos e relutantes em permitir a operação do F-35 ao lado dos sistemas de defesa aérea russos S-400. E a Índia opera esse sistema. A gente lembra daquele problemão que a Turquia teve com os Estados Unidos, porque a Turquia participava do programa do F-35. Já havia investido uma certa quantia no programa e comprou o S-400 dos russos. Aí o problemão. Os Estados Unidos decidiram não entregar os F-35 para a Turquia, temendo que o sistema S-400 russo adquirisse informações importantes sobre essa aeronave furtiva lá dos norte-americanos. Não entregaram, houve um grande problema
e a Índia opera o S-400. Então, como é que fica isso aí? Como é que resolve essa questão? Agora o Trump ofereceu o F-35 aos indianos. Olha, pessoal, vamos aguardar para ver. Mas é claro que ele vai impor condições. Eles não vão vender o F-35 e permitir que operem ao lado do S-400. Seria uma mudança radical no modo de agir dos Estados Unidos. Eu acredito que eles vão impor alguma condição aí. Talvez que os indianos desfaçam do S-400, o que não vai acontecer, porque o S-400 está inteiramente integrado ao sistema defensivo da Índia. Então, para ser sincero com vocês, eu não acredito em caça furtivo F-35 operando na Força Aérea Indiana. Pelo menos por um bom tempo eu não acredito. Como eu disse, eles precisam explicar isso aí, como é que vão compatibilizar a operação do F-35 ao lado do S-400. A verdade é que a Índia precisa urgentemente adquirir um caça de quinta geração, pois a China, a grande rival da Índia, está caminhando para operar caças de sexta geração. Já mostraram pelo menos 2 aeronaves que especialistas consideram aeronaves de sexta geração. E também o Paquistão, o outro rival da Índia, está previsto para operar os caças furtivos chineses FC-31 a partir de 2029. A previsão de entrega para o Paquistão dessas aeronaves é 2029. Então a Índia está pressionada. A Índia precisa de uma aeronave para fazer frente a essas aeronaves que eu citei aí. Tem pessoas considerando o FC-31 como um caça mais tecnológico do que o Su-57. Sistemas de bordo dele, alguns analistas consideram que sistemas de bordo do FC-31 são mais avançados que os sistemas do Su-57. Mas isso é uma questão ainda em aberto, né? Porque ninguém pode falar com conhecimento de causa sobre os sistemas de bordo dessas aeronaves. Muita coisa é sigilosa, muita coisa não está liberado para a gente aqui de fora. Então, meus amigos, é isso. A gente aguarda mais informações sobre essa proposta aí para a Índia. Nós acreditamos que a Índia vai acabar indo de Su-57. Nós acreditamos que sim. Bom, é isso. A gente para por aqui. Obrigado, meus amigos, pela parceria, pelo apoio. E eu aguardo vocês em nosso próximo vídeo. Obrigado e até lá.